Bom, então, nossa aula de hoje é a quinta, né? Quinta aula, hoje dia 23, a continuação da unidade 3, estudo del género diálogo, né? Vamos saber o que é um diálogo. No estudo da gramática, vamos estudar os adjetivos e vamos também estudar um pouco de poema, né? Poema Si te soltara, de Lúcia Pilar, numerales cardinales de 31 al 1000 hasta 1000, numerales ordinales de primero al 20, pronombres posesivos, pronombres demonstrativos e a nossa tarefa 6 para fechar o segundo bimestre, né? Aliás, falta a tarefa 7 da próxima semana, dia 30. Eu já postei a tarefa 7, tá? Para quem quer se adiantar, pode fazer a tarefa 7 para fechar o segundo bimestre. Aqui começamos com o gênero textual, diálogo. Aí aqui do lado eu ponho uma tirinha da Mafalda, que sempre cai no vestibular, no Enem, algumas questões para interpretação de tiras, né? E esse ano não será diferente, o próximo ano não será diferente, né? Vocês vão interpretar alguma tirinha que tem lá, em língua portuguesa ou em língua espanhola. Então tem uma tirinha aqui que diz assim: Senhora, compre un Washex, el nuevo lavarropas automático. Percebe aqui na leitura da imagem, você vê que estão assistindo televisão, vê que estão assistindo televisão, os dois garotos, a Mafalda e o Felipe, e tem um anúncio aqui na televisão, né? Perguntando assim, senhora, incitando a comprar, né? Compre um washer, el nuevo lavarropas automático. No outro quadrinho diz assim, tão sencillo que hasta um niño pode manejarlo. Sencillo é um adjetivo, e esse sencillo significa tão simples, tão fácil de usar, que até uma criança pode manejar, pode utilizar. E aqui mais abaixo, a outra tira diz assim, a Mafalda irritada diz assim, e para insinuar que hasta las señoras torpes pueden manejarlo, tiene que usarnos a nós outros. Então ela fica zangada aqui, irritada, porque diz que para insinuar que pode ser utilizado por uma senhora torpe, uma senhora que não tem conhecimento, uma senhora que não tem estudos, para que colocar uma criança no meio, né? Se as crianças são inteligentes, né? Então essa tirinha aqui é para vocês refletirem, tá? Lembrando, aqui se pedisse para vocês interpretar e saber dizer qual função da linguagem, qual função da linguagem vocês encontram aqui. Ó, senhora, compre um washer. Só em esse verbo aqui no imperativo, compre, vocês já diriam que é uma conativa, tá? É uma função conativa, quando está incitando você a comprar, a fazer algo. É conativa ou apelativa. Cuidado que essas tirinhas eles pedem muito função da linguagem. Conativa ou apelativa. Quando está fazendo a propaganda de uma coisa, quando o verbo está em um imperativo. E aqui do ladinho eu voltei o contexto aqui, né? O contexto dessa mensagem. Aqui a mensagem, a linguagem, né? O tipo de linguagem, o transmissor, que é o emissor, e o destinatário. Aqui da parte da gramática,
Vamos falar sobre adjetivo, palavra que expressa característica ou qualidade. Então, o adjetivo é a palavra que expressa uma característica ou uma qualidade. Por exemplo, aqui, ó, prudente, valiente, covarde, agradável, caloroso. Então, são adjetivos, as palavras que expressam qualidades, características. Aqui, ó, grande, pequeno, mediano, branco, negro, enorme, sorriente. Então, essas são as partes das classe de palavras que se chamam adjetivos, essas que expressam qualidades. Os adjetivos devem concordar em gênero e número com os substantivos. Então, devem concordar em gênero masculino e feminino e em número singular e plural. E aqui trago um fragmento de um poema de Lucia Pilar. Esse diz: "Si te soltara, si te soltara y volveras a mí como un sueño, como en sueños, agitado, sediento, ávido de amor, ansioso, inquieto, flotarías, serías la hoja amarilla que arremolina". Então, aqui, se alguém te soltasse, voltarias a mim, né? Como em sonhos. Então, o eu poético aí está dizendo que se soltasse essa outra pessoa, o receptor, ele voltarias a mim como sonhos, né? Agitado, olha os adjetivos, agitado, sedento, ávido de amor, né? Cansado de amor, ansioso, inquieto, e flotarias. O que seria flotar? Flutuarias, né? Ficaria flutuando, serias como uma folha amarela que arremolina, uma folha amarela que fica sobre um redemoinho, né? Flutuando sobre um redemoinho. Então, seria a interpretação deste pequeno fragmento de poema. Aqui, os numerales cardinales, já estudamos de 1 ao 30, né? Então, de 1 até o 30, né? Que de 21 a 29 se escreve juntos, né? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A partir de 31, vocês já se separam. Já separamos com a Y, né? 31, 42, 53, ok? Quando chegamos a 100, né? 101. Não podemos dizer como em português 101, 102. Só tem esse I aqui, I, né, o Y, o Y em português, só temos a partir do 31, tá, gente? 31. Então, da dezena para a unidade. Então, 100, 101, por exemplo, aqui, ó, não tem dezena, né? 101, só tem uma centena e uma unidade. Então, por isso, nós não colocamos la Y em espanhol. Então, seria 101, 201. ¿Ok? ¿Entendido? Numerales ordinales. Y aquí primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, y así por delante. Pronombres possessivos. Que são os pronombres possessivos? Pronomes possessivos já estão relacionados com a posse, né? Meu, seu, teu, nosso, vosso. Né? Em espanhol, há duas classes de pronomes possessivos, que são bem distintos. Aqueles que são tônicos, que são acentuados ou que são pronunciados fortemente, e aqueles que são átomos, que são pronunciados de forma branda, né, de forma que não é muito forte. Por exemplo, aqui, ó, mi, tu, su, nuestro, vuestro, su,
Esses pronomes átonos, eles são empregados antes de substantivos. Aqui, ó. Este es mi coche. Substantivo coche. Então, aqui utilizamos mi antes de substantivo. Pronome possessivo átono. Dame su mano. Mano, como é um substantivo, nós colocamos su mano. E aqui, do outro lado, são os chamados de pronombres possessivos tônicos, que são pronunciados fortemente. Mio, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo. Aqui, este móvel é suyo. Percebem que depois, aqui, depois de suyo, não há substantivo, não tem substantivo. Ele é empregado logo após o verbo. Então, este móvel é suyo. Este celular é seu. Se este móvel é mío. Então, ele fica esse pronome tônico, possessivo tônico, pronunciado fortemente, eles ficam depois do verbo. Mio, mia, tuya, suya, nuestro, vuestras. Pronombres demonstrativos. E que são os pronombres demonstrativos? São aqueles que indicam a posição indica, demonstra, né, a posição em que está o objeto. Por exemplo, este está aqui cerca, que está perto de mim, eu utilizo este, esta, esto, estos e estas, quando estão perto de mim. Quando estão um pouco distante, eu digo esse, essa, isso, esses, plural, né? Essas estão aí. Coloquei aqui embaixo aí, porque quando aparecer numa questão lá, aí, é porque está menos cerca, significa que está menos perto. Então, se utiliza esse. Em português, da mesma forma, quando você estiver escrevendo, utiliza este quando você estiver falando com uma coisa que está próxima a você. Esse, quando estiver um pouco distante. E aquele, aquele, aqueles e aquelas, quando estiver distante. Quando estiver ali, quando estiver allá. Ok? Então, este, quando está perto, esse, quando está um pouco distante, e aquele, quando está distante de ti. E aqui, parte da atividade de hoje, né? Nós vamos fazer uma análise dessa imagem, dizer o tipo de linguagem, né? Nesse primeiro quadro, eu falei no início, né? Que tipo de... Sim. Eu consegui finalmente pegar o microfone, o senhor não dá para ver seu slide. Desculpa, então. Tem que Desde o voltar. começo da aula. Então, deixa eu voltar. Deixa eu compartilhar aqui. Agora, consegue? Consegue ver os slides? Olhar aqui no chat. Consegue ver o slide? Ok, então vou voltar outra vez para explicar para vocês, tá?
Bom, então, aqui a continuação da unidade 3, né, do gênero diálogo. Na gramática, vamos estudar um pouco de adjetivos. O que são os adjetivos? São qualidades, características. Um pouco desse poema, Se Te Soltar, né, um fragmento de um poema de Lucía Pilar, numerales cardinales de 31 al 1000, ordinales, numerales ordinales de primero al 20, pronombres posesivos, pronombres demonstrativos, e a apostila com a unidade, com a tarefa 6 para vocês. Vejo que já fizeram até a tarefa 5, né? Alguns já fizeram a tarefa 5, parabéns. Então, agora consigo mostrar para vocês aqui a tira, essa tirinha aqui da Mafalda, que é muito pedido nas provas de Enem. Tá? Elas podem aparecer na prova de língua portuguesa, ou pode aparecer em língua espanhola, né? Na língua portuguesa, se aparecer, vai aparecer com o texto em português, a tradução desse texto em português. Se aparecer em espanhol, vai aparecer o texto aqui em espanhol. Aí aqui diz assim, senhora, compre um Washex, el nuevo lavarropas automático. Percebe que aqui tem uma TV e o Felipe, né, o personagem da tira de Mafalda. O Felipe e Mafalda estão assistindo televisão. E aqui a imagem, né, na TV há uma imagem de uma lavadora. Então aqui, só pelo verbo compre, washed, só pelo verbo aqui você já percebe que tem uma linguagem conativa ou uma linguagem apelativa, né, que está pedindo, está implorando para você comprar alguma coisa. Tá? Essa é a função da linguagem, função da linguagem conativa, quando o verbo está no imperativo, está fazendo a propaganda de algo, ou está incitando você a comprar algo. Aí aqui, no segundo quadrinho, diz, tão sencillo que hasta un niño puede manejarlo. Sencillo quer dizer fácil, né? Então, é um adjetivo fácil. Tão fácil que até uma criança pode manejá-la. Quer dizer, até uma criança pode utilizar, né? E aqui a Mafalda está irritada, né? Demonstra que está irritada com essa expressão, né? E diz assim, ela pergunta, e para insinuar que hasta las señoras torpes pueden manejarlo, tiene que usarnos a nosotros? Então, para insinuar, para ensinar isso aí, para vender para uma senhora torpe, uma senhora que não tem conhecimento, seria uma, uma pessoa que não tem muito conhecimento, né? Numa linguagem pejorativa, dizia uma pessoa sem estudos, né? A pessoa torpe significa uma pessoa que não tem conhecimento, né? Então, e para dizer que uma pessoa que não tem conhecimento devemos utilizar uma criança, estão chamando, quer chamar que uma criança não tem inteligência, não tem conhecimento, né? Então, essa propaganda aqui, a Mafalda abomina, né? Ela não gosta desse tipo de propaganda, que onde colocam as crianças, né, como se fosse uma folha limpa. E as crianças, elas têm inteligência, elas conseguem aprender muito fácil. E aqui, do outro lado, aqui, voltamos aqui ao nosso contexto, que é contexto da mensagem, a linguagem que é utilizada, o transmissor, que também é chamado de emissor, e o destinatário, que é o receptor. Que voltamos ao quadro do adjetivo, né? Adjetivo, o que é um adjetivo? Nas classes de palavras, que são 10, vocês devem lembrar, né? São 10 classes de palavras. Então, adjetivos são palavras que expressam características ou qualidades, né? Características. Então, quando se fala de características, estamos falando de adjetivos. Los adjetivos deben concordar en género masculino, femenino y número
com os substantivos, número singular, plural. Aqui os adjetivos valiente, prudente, plateado, delicioso, ancho, ondulado, redondo, enorme, grande, pequeno, mal-humorado, solidário, mediano. Então, são adjetivos, essas palavras que expressam qualidades ou características. É aqui o fragmento do poema, né? De Lucía Pilar. Si te soltara, si te soltara y volvieras a mí como en sueños, agitado, sediento, ávido de amor, ansioso, inquieto, flotarías, serías la hoja amarilla que arremolina. Então, se te soltassem, se alguém te soltar, seria como nos sonhos, agitado, chegarias agitado, sedento, ávido de amor, ansioso, inquieto, e flotarias. Flotarias quer dizer flutuarias, né? Serias como uma folha num redemoinho, né? Uma folha no redemoinho, que ela fica flutuando sobre o vento. Numerales cardinales, aqui vocês vão ler, né? A partir do 31 já separa, né? 31, 41, 51, 53, 54, 64. Do 21 ao 29 se escreve juntos, isso aí nós já estudamos na aula passada. E 100, 101, quando temos centena e unidade, por exemplo, que 101, nós não utilizamos em espanhol, não podemos utilizar 101, como em português, 101, 102, então isso aí não há em espanhol. La I, Y, entre, quando não tem aqui dezena e aqui tem unidades, né? Então só tem o Y quando, la Y quando temos a partir de 30, a unidade 30, a dezena 30 e a unidade 1, 2, 3 até 9, tá bom? Los numerales, escritura de numerales cardinales de 1 a 100, aqui ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, noveno, décimo. Esse 11º também é utilizado, também se diz 1/10. 1/10 também é correto dizer 1/10. 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º. E aqui 30º, 40º, hasta 100, centésimo, né? Hasta 100. Pronombres posesivos, como yo estaba explicando, que hay los pronombres posesivos átonos y los tónicos, que son pronunciados fuertemente. Los átonos, ellos vienen siempre antes de sustantivos. Aqui, ó, mi coche, su mano, mi madre, mi padre, su madre. Então, eles vêm antes dos substantivos. Nós não podemos dizer mio padre, né, meu pai, não podemos dizer. Nós dizemos mi padre, mi madre, porque eles, o emprego dos possessivos, átonos, eles são utilizados antes do substantivo. No caso do tônico, aqui, ó, mio, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, eles são utilizados após o substantivo, após o verbo, são geralmente no final da frase. Ó. Esse móvel é suyo, ok? Suyo fica lá no final da frase. Se esse móvel é suyo, móvel é celular, né? Esse celular é meu, é seu. Então, quando faço a pergunta aqui, eu coloco
esse móvel é suyo, ele vai para o final, né? Suyo, no final da frase. E mio, tuyo, nuestro, no final da frase. Pronomes demonstrativos. E aí utilizamos para falar de posição. Quando falamos com uma coisa que está bem próximo, utilizamos este. Este es mío, porque está junto a mim. Então, esse está aqui, ó. Coloquei aqui embaixo, que é um advérbio de lugar, aqui. Utilizo este quando aparecer aqui. Esta, esto, estos e estas. Em português, da mesma forma, quando vocês estiverem escrevendo na redação, quando vocês forem escrever este, é porque você está falando de uma coisa que está bem próxima a você. Quando se falar de uma coisa que não está bem próximo, você fala esse, essa, esses, essas. Estão aí, ó, aí, porque não está muito perto. E aquelas, falamos de ali, é uma coisa que está distante, está lejos em espanhol. E aqui a atividade, né? Analisa o que vês nessa imagem, dime qué tipo de lenguaje y qué función de lenguaje se percibe en el primer cuadro. Que tipo de linguagem é essa aqui? Uma linguagem verbal, não verbal ou mista? Vocês vão dizer que tipo de linguagem é essa? Linguagem verbal, quando tiver apenas palavras. Linguagem não verbal, quando tem palavras, aliás, quando não tem palavras, mas tem imagens. E linguagem mista, quando tem palavras e imagens. Haz la comprensión e interpretação dessa tira de Mafalda. Eu já expliquei no início, né, o que acontece, qual é o contexto dessa mensagem, né? Eles vão descrever que tem duas crianças assistindo a televisão e eles veem um anúncio, né? Esse anúncio está fazendo a propaganda de uma lavadora e que nesse anúncio a Mafalda se irrita, porque a linguagem aqui está dando para entender que as crianças não são inteligentes de utilizar uma lavadora, de aprender a utilizar uma lavadora. Certo? E aqui encerramos, né? Graças. E abrimos para nosso diálogo. Professor, Sim, as atividades que é para fazer são só as que estão no SIGA, né? Cadastradas lá para enviar arquivo, né? isso mesmo. Essas atividades que o senhor fala nos slides são atividades opcionais, né? Sim, realmente. Essas aí no slide são atividades só para vocês refletirem, tá? Não precisa postar, Ok, entendi. Só isso mesmo. tá? Quem mais quer perguntar? Aqui o Leandro colocou a linguagem mista, né? Realmente é uma linguagem mista. Tudo bem. Vocês perceberam que eu já coloquei a aula do dia 30? Ah, o isto, né? O isto é isto, tá? Isto, em português, tá? Isto. E aquele significa aquilo. É o neutro. Muito bem, muito bom perguntar.
Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Como estão as atividades? Vocês estão conseguindo postar? Estou vendo que já postaram até atividade 5. Atividade 5, deixa eu ver aqui quem já postou. Atividade 5, né? 5 alunos já postaram atividade 5. Eu já atualizei, estou atualizando aqui a pasta de atividades. O Ismael disse que ainda me confundo bastante no uso de los, es. Mas é o seguinte, os artigos definidos são dois, né? El e la. O plural deles é los, né? El professor, los professores. E lá, las professoras, la professora. Esse lo é utilizado, lo, L-O, utilizado só antes de, ó, lo bonito, antes de adjetivo, lo que, voy a ser. Utiliza esse lo antes de que, lo voy a hacer, lo bonito, lo inteligente que es él, la, los, las. Isso aí, Rayambas. Muito bem. Existe les? Existe. Por exemplo, aqui, quando utiliza o verbo gustar, le gusta la manzana. Le gusta. Esse le é utilizado junto do verbo gustar. Me gusta, le gusta e les gusta el deporte. Quer dizer, aos meus colegas, eles gostam de esporte. Então, les gusta, a eles gostam, a eles les gusta el deporte. Entendeu? Então, le, utilizado junto do verbo gustar. Ou então, a partir do o les, pode ter utilizado com outros verbos. Tá? Por exemplo, le voy a hacer una cosa, vou fazer uma coisa para você. Então, le voy a hacer. Entendido? Les, quando se utiliza le, é formal. Quando se utiliza te, ó, te voy a buscar, é informal. Quando eu utilizo te, é de tu. Então é informal. Quando eu utilizo assim, le doy quando eu utilizo le doy um regalo, quer dizer, eu vou dar esse presente, eu regalo um presente estou falando com uma pessoa de maior idade, tá? Estou falando com uma pessoa, uma autoridade, então eu falo le. Quando eu falo te, estou falando com os colegas, estou falando com familiares, entendido? Algumas frases são construídas bem parecidas com o português, mas aí tem outras que são bem diferentes, realmente. O espanhol em si, ele é muito parecido com o português, mas existem os falsos cognatos, né? Aquilo que a gente estudou, são construções frasais ou são palavras que se parecem no português ou no espanhol, mas cada língua tem sua característica, né? Tem sua gramática diferente.
Luislane, vou olhar aqui o que você falou. A Júlia Venâncio está falando aqui que não vai. Espera aí, me perdi aqui, estou procurando a declaração da Luislane. Tudo bem, a Júlia não vai poder participar, tudo bem, não tem problema não. Tá? Bom, para o Ismael. Ismael, assim, quando essa palavra regalo depende do contexto. Se eu digo assim, eu regalo um coche. Vou colocar aqui, eu regalo um juguete a mi hijo. Esse regalo aqui é verbo. Ok? Quando eu digo assim, eu regalo um juguete a mi hijo. Esse dele. Verbo regalar, ou seja, presentear. Mas quando esse regalo está acompanhado por um artigo, por exemplo, assim, el regalo de Juan. Então, ele é um substantivo. Aqui, regalo é substantivo, porque está acompanhado por um artigo. Entendido? Seria usado presente. Ah, da questão, a tarefa 5, a questão 8. Né? Deixa eu pegar aqui a tarefa 5. Tarefa 5, questão 8. Tarefas segundo bimestre. Só um minuto que eu vou pegar aqui a tarefa 5. Questão 8 da tarefa 5. Bom, vou explicar agora.
Questão 8. Questão 8. E nesta, se aparece aquí, en esta actividad, tú debes leer el texto de la canción y hacer una análisis gramatical. Señala las clases, palabras estudiadas. Bom, foi a Samantha que pediu. Samantha, quando eu falo de análise gramatical, eu falo de classes de palavras, tá? Quando, vou escrever aqui, quando hablo de análisis artículo, substantivos, adjetivos, verbos. Olha, estou falando de classe de palavras, artigo, substantivo, adjetivo, verbo, numeral, advérbio. Mas o que nós estamos estudando? Estamos estudando sobre adjetivos. Então você vai dizer, tem adjetivos nessa, ok? Nessa música, aí na letra dessa música tem adjetivos, tem substantivos. Você pode colocar um tracinho abaixo dos adjetivos, identificar lá adjetivos com traço. Substantivos, você coloca um círculo, né? Circula a palavra. Um traço para substantivo e um círculo. Faz uma pequena legenda assim, ó, um traço para substantivo, eu fiz assim do lado, um traço para substantivos e um círculo para os adjetivos. Artigos, la, luz, você disse que colocou 2 traços. Tá? Não precisa de ser todas as classes de palavras, não, mas pelo menos essas 3. Artigo, substantivo, adjetivo, verbos, se quiser identificar os verbos. Não precisa de fazer muita coisa, não, tá bom? Aqui, ó. Os pronomes nós estudamos hoje. Tem pronome ali? Se tiver pronome, você vai dizer. Tem pronomes demonstrativos, tem pronomes possessivos. Tem pronome pessoal, ele. Tem contração da preposição com preposição, preposição com o artigo ele, tem artigo lá. Você vai fazer uma análise aí do que você encontrar de classe de palavras. Oh, puedes decirlo
por los rasgos de su cara. Su é um pronome possessivo, né? Átono, su cara. Cara é um substantivo e antes dos substantivos colocamos o pronome possessivo átono em espanhol. Outra coisa que eu queria conversar com vocês era sobre dois encontros extras, né, para a gente fechar ainda, né, fechar a disciplina ainda esse ano, né? Estão me ouvindo? Nós teremos uma reunião hoje à tarde entre os coordenadores e a equipe da DECT, né? Então eu vou propor para o coordenador de vocês que, que coloque pelo menos 2 sábados para a gente concluir a disciplina. Mas eu vi aqui no calendário, parece-me que na primeira semana de novembro, que é do dia 1º, que é um domingo, até o dia 7, eu acho que vai ser uma semana de folga para vocês, né? Então vai aumentar um dia a mais, porque na sexta-feira, dia 6, talvez vocês estejam de semana de recesso. Aí vai um, aumenta um dia a mais. Então seria, para a gente concluir, a gente teria que fazer aula com vocês dia 14, sábado dia 14, né? Na sexta, dia 13, e no sábado, dia 14. Na outra semana, dia 20, dia 21, sábado. E na outra semana, 27 e 28. Pode ser assim? É uma proposta que eu quero levar para o coordenador de vocês, hoje à tarde. Pode ser? Todos concordam? A gente ter aula dia 13, 14, na outra semana 20, 21 e na outra semana 27, 28. A gente encerraria dia 28. Tá bom assim? Então eu vou conversar com o coordenador, se ele aceitar, aí a gente já finaliza no mês de novembro, né? Se faltar um dia a mais, a gente coloca como atividades e dá para encerrar. Tá bom? Eu vou mandar essa proposta também para a líder, né? Eu só uma dúvida aqui. É tipo, como vai ficar em relação às atividades do quarto bimestre, no caso, a nota do quarto bimestre? Quarto Por- bimestre, É, olha, eu vou colocar aqui o cronograma para vocês. porque, tipo, como o senhor disse, aí, se o senhor quiser adicionar essas aulas a mais, o senhor teria que adicionar atividade também, né, no caso. Ficaria Sim, mais. sim. Sim, teria cada um encontro desse teria uma atividade, mas eu dou um prazo bem maior para vocês fazerem até dia 15 de dezembro, certo? O que vocês acham? Eu vou mostrar aqui o cronograma, né? Aqui, ó, 16. Não, aqui vocês visualizam? Dá para ver aí o cronograma? Ah, não, Tá dando tá tá dando pra dando. ver, mas Tá, tá dando pra ver. deixa eu colocar aqui o cronograma de vocês, que é o de redes. Muito bem.
Ó, dia, mas não dá. De todo jeito não vai dar para terminar em novembro, olha. Vou conversar com o coordenador de vocês hoje, vejo qual é a possibilidade, né, de aumentar. Mas vocês concordam, né, com a aula dia de sexta e dia de sábado? Sábado seria à tarde, então, No caso de uma aula no sábado, não seria ela de manhã ainda, mas só um pouquinho mais tarde, tipo 9 horas, que nem era no mês passado? isso. Então, eu vou levar essa proposta para o coordenador de vocês hoje, tá? Seria 9 horas, então. Então, eu vou conversar com o coordenador se ficar certo para 9 horas, e aqui, umas 9 horas, né? Se ficar certo, se ele concordar, eu, eu aviso para vocês, né? Aviso que já conversei com vocês, vocês estão de acordo, a gente tem aula na sexta-feira à tarde e no sábado de manhã. No sábado de manhã seria de 9 a 9h30, no máximo, né? Só para eu explicar para vocês a tarefa. Aí vocês teriam todo o tempo depois para fazer a tarefa. E, no caso, eu daria um prazo maior. A Luislane disse que o horário não fica compatível para ela, né? De 9 a 9h30, Luislane? É difícil para ti? 10 horas, então? Todos concordam com esse horário, de 10 a 10h30? Opa! Então, eu vou anotar aqui para levar essa proposta para o coordenador de vocês, tá? Terceiro, aula sexta e aula sábado, né? No sábado seria 10 horas. Tudo bem, então. Olha, eu vou ficar aqui, qualquer coisa vocês, qualquer dúvida aí, vão fazendo atividade, qualquer dúvida, coloquem aqui no chat, que eu vou corrigir as outras atividades e fico olhando aqui no chat. Qualquer coisa, eu estou aqui para responder aos questionamentos, tá? Para explicar qualquer dúvida, eu explico aqui.